Imagina, 90 cadáveres, 89 cadáveres empilhados, um por cima do outro, todos com 4, 5 buracos de bala. Na escada que sobe para o primeiro pavimento, eu vi que estava descendo um líquido grosso, escuro. Minha experiência mostrou que aquilo era sangue misturado com sujeira. Aí eu fiquei sem entender como podia ter descendo tanto sangue pela escada, né? Parecia um filme de terror. Você acha que foi um crime, essa coisa de um crime contra os direitos humanos? Não, não acho. Não? Não, não acho. Não acho porque eles estavam se matando lá dentro. Como a população atingida era uma população carcerária, a gente tem aí talvez um ingrediente favorável à absolvição dos réus. E aí você pega policiais militares que têm ódio de bandidos. Na rua recebem tiros dos bandidos. Dá uma metralhadora e um cachorro na mão de cada um. E põe esses homens entrando num lugar pegando fogo, aquela gritaria, gente correndo para todos os lados. Você espera que aconteça o quê numa situação dessas? Alguém se arrepende? De ter participado da ação? É. Eu acredito que não, porque para policial é bem aquela frase, missão dada é missão cumprida. Mais de 20 anos depois do massacre do Carandiru, começa nessa semana o julgamento de uma parte dos policiais que participaram daquela ação. A defesa dos PMs alega, primeiro, que eles agiram em legítima defesa, já que os presos estariam atacando os policiais. 2, que é impossível individualizar a autoria dos disparos, portanto dizer quem atirou e quem matou qual preso. Em terceiro lugar, que eles estavam apenas cumprindo ordens. Foram encontrados pedaços de pau, foram encontrados pedaços de ferro. Não, mas armas de fogo foram encontradas? Foram. Quantas? Não me recordo precisamente desses dados. Eles me entregaram num cesto, 13 ou 14 armas, não lembro agora, armas de fogo. Eu tinha trabalhado na balística, eu sabia examinar uma arma. Eu vi que tinha armas ali que não eram usadas há anos, enferrujadas. Não havia como associar essas armas a uma reação dos presos. Não é possível. Houve disparos, sim, e houve confronto. É isso que hoje a população precisa entender. Se isso fosse verdade, vários policiais teriam sido feridos a bala. Tantos entraram e nenhum preso armado conseguiu acertar um tiro. Tem a dó, né? Eu tenho policiais que foram feridos, inclusive a tiro. E não havia nenhum policial ferido com disparo de arma de fogo, exceto um que tomou um tiro de raspão e, pelo que eu percebi, foi de um ricochete na parede. Quem deveria responder é quem deu a ordem. Acima de qualquer ordem, mesmo um governador de estado, você tem a Constituição Federal. Um subordinado poderia dizer: eu não vou desrespeitar a Constituição do meu país, não vou executar ninguém. Eu acho que eles são os menos culpados dessa história toda. Jamais eles passariam em cima de secretário, de governador, de juiz, de que estava todo mundo lá. Eu queria ver na cadeia, como exemplo, a pessoa que deu essa ordem. Havia no local 3 juízes de direito, o secretário adjunto da Secretaria de Segurança Pública, depois tinham 2 juízes de direito e todos concordaram que naquele momento era o momento da Polícia Militar entrar no presídio. E o governador afirma que não deu essa ordem, que isso teria sido tomado pelo secretário de Segurança Pública. Então, hoje ainda, se você pensar, eu não tenho essa definição e nem sequer tive apuração desses fatos. Aqueles que à época respondiam pelo Estado de São Paulo, o governador e o secretário de Segurança, deveriam ser, sim, individualmente responsabilizados. Até hoje, apesar do número de mortos, ninguém foi condenado pelo massacre do Carandiru. O coronel Biratã Guimarães, que era o chefe máximo da operação, chegou a ser condenado a uma pena recorde, na época, de mais de 600 anos de detenção, mas essa pena depois foi revertida e ele foi absolvido.
Tem muitos policiais que estão respondendo e não deram nenhum tiro. E tem muitos que atiraram pra caramba e não responderam por nada. Eu quero um confronto balístico para individualizar também. Mas isso, na época, o próprio IC admitiu que ele não tinha condições técnicas de fazer. Um batalhão limpou as armas, tudo foi fazer exame e não constava nada. E eu até aconselhei esses policiais que estão aí na CPI, hein, a falar o que todo mundo falou. Ninguém deu tiro, manda apurar, ué. Manda apurar. Por que eu tenho que falar que eu atirei? Os meus amigos, né, lógico. A acusação não demonstrou a conduta de cada um deles. Que isso incumbe a acusação, não incumbe a defesa fazer. A única coisa que eu posso dizer é que eu tenho as provas técnicas que aconteceu lá dentro. Embora tivesse levado um monte de vestígio, procurado ao máximo prejudicar a perícia e tal, a história desse episódio estava escrita nas paredes. Então eu li as paredes e apresentei os fatos. Eu me pergunto se tivesse havido confronto balístico, se isso seria suficiente para a condenação desses policiais. Porque a gente vive no sistema de justiça criminal brasileiro um grave problema entre o que as provas apontam e os resultados dos julgamentos. No total, 325 policiais foram mobilizados naquele dia na ação no Carandiru. Desses, 79 vão ser julgados agora. O que distingue esses 79 em relação aos 325 é o fato de que eles admitiram que dispararam contra os presos. Se esses policiais todos falam, eu não dei tiro em ninguém, como é que faz? E alguém tinha que segurar, né, a Pepino Razão, depois que ela apareceu. No final, escalaram os confiáveis, né? Pagar indenizações aos familiares desses 111 detentos que foram vítimas do massacre é o mínimo que o Estado deveria fazer. No rescaldo daqueles acontecimentos, o Estado se retraiu. E os presos perceberam que não havia nenhum espaço para que aquilo acontecesse outra vez. Não havia espaço para repressão. E o poder é um espaço abstrato que jamais fica desocupado. Então eles começaram a disputar o poder entre eles. E uma das facções predominou. O que nós vivemos hoje no estado de São Paulo, o crime organizado, etc., é consequência direta do massacre do Carandiru. Que eu vejo essas pessoas que dizem, não, mataram só 111, deviam matar muito mais gente. Isso é uma ofensa, porque essas pessoas certamente não é a inteligência a principal característica delas, não é? Porque você provocar uma situação como essa, que leva a beneficiar o crime organizado depois, é de uma estupidez absurda. Não tivesse acontecido aquilo ali no Carandiru, nós não teríamos a situação que estamos vivendo hoje. As histórias foram criadas e sempre se ouviu especificamente o lado dos presos. Os livros são escritos pelos presos, os livros são escritos por informações dos presos. Mas como que a gente vai fazer se os policiais não falam? Aí é que está. Hoje eu sou a porta-voz deles.